Olá, bem-vindos! Quem aqui está preparado para uma super aula onde eu vou falar sobre como a gente pode expandir nossa consciência, como a gente pode criar momentos muito mais felizes na nossa vida de uma forma muito simples, muito prática, muito objetiva, sem aquele monte de ferramenta que a gente se sente assim, perdido, sem ao menos saber por onde começar. Porque são tantas coisas para fazer que a gente fica aí atrapalhado, né? Então a ideia aqui dessa aula hoje é descomplicar a forma como a gente enxerga a nossa vida. De um jeito muito mais fácil, muito mais tranquilo para trazer para o nosso dia a dia. Então, vem comigo para essa live que vai ser muito, muito legal. Fechou? Então, eu quero falar com você sobre por onde a gente começa, né? Então, assim, a gente olha para a vida muitas vezes, né? E fica preocupado porque se pega em momentos que você tá perdido, não sabe que caminho você segue, não sabe, não tem ideia se você está no caminho certo ou não, ou se de repente você poderia estar fazendo alguma outra coisa e não consegue. Não consegue entender o que é essa coisa que você gostaria tanto de fazer ou como começar a fazer isso que você tá tão afim de fazer. Então, assim, a ideia dessa aula é descomplicar a vida de um jeito muito simples e muito prático. Então, eu quero hoje trazer para você ferramentas simples de como você consegue enxergar a sua vida. Então, a ideia aqui é justamente essa. Então, assim, vamos lá! Quantas vezes você se pega aí pensando e falando assim, poxa vida, mas eu queria tanto tal coisa, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo. E aí você se vê ao mesmo tempo refletindo sobre a sua vida e dizendo assim, caramba, eu quero fazer um monte de coisa, mas eu não consigo fazer essas coisas, eu me sinto travado. Parece que alguma coisa trava e eu não sei porquê. Ou as minhas emoções de repente estão à flor da pele e eu não consigo entender o que é que está acontecendo. Opa, deixa eu parar aqui um pouquinho e desejar boas-vindas para a Kátia. Bem-vinda, Kátia. Feliz de ter você aqui. Então, assim, a nossa live de hoje eu vou começar desse jeito, trazendo pra gente aqui uma reflexão. Será que o que a gente pensa, o que a gente sente, a forma como a gente fala, se expressa na vida, é uma forma que está correta? Está alinhada de verdade? Está acontecendo assim em sincronia com o que a gente realmente quer para nossa vida? Ou será que isso tá tudo desalinhado e você se pega às vezes falando uma coisa, pensando outra e sentindo outra totalmente diferente? Normalmente a gente pensa isso em momentos de caos, momentos que nós estamos assim, sabe, estressada, sem saber o que fazer, como fazer, sente que assim, o dia não rendeu, o dia não funcionou e não tá funcionando de jeito nenhum. A questão é, este é um dos motivos que mostram pra gente que a gente pode avaliar e experimentar ter esse dia bom ou ter esse dia muito ruim. Então vai tudo depender da forma como a gente enxerga esse nosso dia, como a gente enxerga a nossa vida. Então, a primeira coisa, a primeira questão que a gente tem que perceber é assim, é olhar para a nossa vida, para o nosso momento, para as nossas questões a cada momento, né? E se perceber. O que eu estou sentindo nesse momento? Qual é o sentimento que está vindo aqui dentro do meu coração? É um sentimento de angústia? É um sentimento de amargura? É um sentimento de tristeza? É um sentimento de fracasso? É um sentimento de derrota? De perda? De não ser capaz de fazer alguma coisa que tanto quer, que tanto tem vontade? Ou é um sentimento de alegria, de prazer, de bem-estar? Então é olhar para a nossa vida e perceber quais são esses momentos, quais são esses sentimentos, quais são
em que momentos a gente tem alguns sentimentos que não são tão bons, ou que de repente são muito bons pra gente. Oi, Aline, bem-vinda! Então, a questão é, quando a gente é pequeno, a gente não aprende muito a nomear os nossos sentimentos. Hoje dá para perceber mais que as pessoas estão cada vez mais buscando mostrar para as pessoas, mostrar para as crianças o quanto é importante a gente dar nome aos sentimentos. Em muitos atendimentos eu acabo Oi. Em muitos atendimentos eu acabo recebendo a seguinte mensagem: ai, eu não sei qual é o nome do sentimento que eu tô sentindo. Eu não sei dar nome aos meus sentimentos. Eu me sinto perdida. Eu não sei se é sentimento de dor. Pra falar a verdade, eu não sei nem que sentimento eu tô sentindo. Eu não consigo pensar em um nome pra isso. Então, é aí que vem a questão de como a gente avalia os nossos sentimentos. A gente começar a dar nome. A gente sente um nó na garganta, a gente sente uma angústia no peito, a gente sente as mãos tremerem, ficarem suadas. Então, dar nomes para isso. O que remete essa sensação no nosso corpo? E assim a gente vai percebendo quais são os nossos sentimentos e como a gente sente isso tudo. Oi, Marielle, bem-vinda! Prazer em ter você aqui. Então, assim, sobre sentimentos, a gente dá essa pincelada sobre nomear os nossos sentimentos. E a gente pega e inclui também a questão de o que a gente está pensando. Como a gente enxerga a nossa vida, como a gente enxerga as nossas relações, como a gente enxerga o nosso trabalho, como a gente se enxerga. Quando a gente olha para o espelho, qual é a primeira coisa que a gente fala pra gente? Qual é a primeira coisa que quando você olha para o espelho, você se fala? Quando você faz alguma coisa errada, o que mentalmente você tem falado a sua vida inteira? A gente, às vezes, não percebe o quão importante é a gente relacionar e estar atento aos nossos pensamentos. Por que isso é importante? Porque a nossa mente, eu ia falar nosso cérebro, mas é também. A nossa mente, ela mente pra caramba. Então, de repente, você tem um padrão de olhar pra sua vida e falar assim: olha, que droga, eu errei de novo. Ou, poxa vida, isso daqui tá tão difícil. Ai, quanta coisa eu tenho que resolver. Ai, que coisa complicada. Ai, eu queria estar, sei lá, fazendo alguma coisa mais gostosa. Eu queria estar viajando de pernas pro ar, na praia, tomando um sol gostoso. Mas não, eu tô aqui e eu preciso resolver essas buchas inteiras. Quando a gente percebe esse padrão de pensamento, de se criticar, de dizer o tempo inteiro que as suas coisas não estão legais, que a forma como você está trabalhando não é nada legal, que o seu dia não tá nada legal, que as coisas que você tem que fazer não são legais, que é tudo muito chato, é tudo muito burocrático, você não gosta nada disso. Então é um pontinho de atenção pra gente pôr. Por quê? Porque quando a gente se coloca nessa posição, a gente se coloca numa posição de vítima. De vítima acreditando e olhando que assim, poxa vida, pra mim é tudo tão difícil. Que coisa, não podia ser um pouquinho mais fácil? Não podia acontecer de uma forma menos dolorosa, menos pesada? Mas tem aquele ditado que diz assim: a gente só carrega a cruz que a gente aguenta carregar. Quebrar esse padrão automático é desafiador, mas necessário. Super, Marielle, super! É um treino que a gente faz e vai aprendendo constantemente. Faz sentido isso pra você? Porque assim, o começo a rodinha, eu gosto muito de falar assim, a rodinha tá quadrada, né? A rodinha tá quadrada e conforme a gente vai mexendo, vai aprendendo, vai se lapidando, essa rodinha ela começa a ficar mais redondinha. A gente vai lapidando essa rodinha. A questão é assim, a gente ter paciência. Paciência para fazer a rodinha virar, a rodinha quadrada ficar redondinha. Então, esses padrões de automáticos que a gente tem de pensamento, a gente precisa observar. Em que padrão de pensamento normalmente eu estou? Como eu enxergo a minha vida? Eu enxergo a minha vida como uma vida de dor, de sofrimento, de tristeza?
ou eu enxergo a minha vida cheia de oportunidades? Você olha para sua vida e fala assim: nossa, eu tenho um monte de coisa para fazer, mas eu tenho certeza que eu vou dar conta de tudo. Eu tenho uma conversa difícil com tal pessoa, mas já deu tudo certo. Eu estou preparada, eu me preparei, eu respirei, eu avaliei os cenários, os pós e os contras, eu refleti como eu posso falar com a pessoa, como eu posso abordar a pessoa, a conversa, para que não fique de uma forma pesada, de que ela não se sinta ameaçada, né? Ou como eu vou lidar com o meu trabalho. Meu trabalho tem muita coisa para fazer? Tem, mas é porque eu quero crescer. Eu quero me dedicar porque eu quero me tornar alguém lá na frente. Eu estou traçando uma rota, um caminho na minha vida. Então, assim, é pensar: que vida eu quero ter? Eu quero ter uma vida basiquinha e tá tudo bem. Quero ter uma vida que eu tenha, sei lá, um trabalho que pague minhas contas, uma família com saúde, trabalhar e no final da vida ter uma aposentadoria legal para eu não conseguir sobreviver. Ou eu quero ter uma vida onde eu consigo olhar para minha vida e falar assim: eu vou tirar férias, eu vou tirar mini aposentadorias durante o meu ano, durante toda a minha vida a partir de hoje. Então eu vou trabalhar para isso. E aí, quando você vira essa chavinha da forma como você enxerga a sua vida e o que você quer para sua vida, você começa a criar novas possibilidades de vida. Por quê? Porque quando a gente pensa ao contrário, a gente diminui as nossas possibilidades cada vez mais. E cada vez mais você vai se fechando no seu quadradinho. E cada vez mais você vai se sentindo como se fosse um passarinho preso dentro da gaiola. Vocês já devem ter visto aqui, né, gente? Um papagaio. Eu, pelo menos quando era criança, minha avó tinha papagaio. Hoje, jamais que eu teria, né? Mas enfim, o papagaio, para ele não fugir, né? Para ele não ficar perdido por aí, as pessoas cortavam as asas dele, a pontinha da asa dele, para ele parar de voar. E a ideia desse papagaio, de olhar o papagaio com a pontinha da asa cortada para ele parar de voar, para ele não voar, é olhar e entender: poxa, será que eu tô cortando a minha asinha? Será que eu estou me podando? Será que eu estou me boicotando? Será que eu estou me fechando dentro da minha gaiolinha? Será que é isso, esse tipo de vida que eu quero pra mim? Os horizontes se abrem e é tão boa essa sensação. Nossa, Line, super, essa sensação de horizonte, assim, ela é tudo de bom, ela é muito boa. Ela traz, assim, uma sensação de muito bem-estar pra gente. Muito bem-estar, muita alegria, muita satisfação. Por quê? Porque a gente passa por um processo de ir pro fundo do poço e a gente consegue, aos pouquinhos, voltar do fundo do poço, como se a gente fosse uma ave fênix. A gente ressurge das cinzas a cada desafio que a gente tem na vida. A questão é simples. A gente quer olhar para os nossos desafios de uma maneira pesada, de uma maneira triste, de uma maneira tensa? Ou a gente quer olhar para os nossos desafios, a gente tem a oportunidade de olhar para os nossos desafios e até perguntar para ele, para trazer mais leveza, sabe? Perguntar assim: poxa, problema, o que eu vou aprender com você hoje? Às vezes, muitas vezes, você pode se perguntar isso no meio do seu caos, da sua confusão, e falar assim: problema, o que eu vou resolver, o que eu vou aprender com você hoje? E aí você pode se perceber não sabendo o que você vai aprender com esse problema hoje. Mas com o tempo, conforme os dias passam, as coisas vão começar a clarear na sua mente. É como se você fosse no oftalmologista para ver o grau dos seus olhos. E aí você trocasse a lente do seu óculos. Quem aqui tem óculos sabe qual é a sensação. Parece que a gente tá assim, vendo tudo embaçado, não enxergar absolutamente nada. E aí quando você vê, você trocou os olhos e falou assim, trocou as lentes do óculos e falou assim: caramba,
tá tudo mais colorido, tá tudo muito mais nítido, eu consigo ver os tracinhos. Então é uma sensação muito boa. Marielle disse aqui, ó, nós mesmos criamos as nossas limitações. Mari, o tempo inteiro a gente cria as nossas limitações, o tempo inteiro. A questão principal é, a gente quer continuar criando as limitações? Vocês aí que estão me assistindo, vocês querem continuar criando essas limitações? Como seria a vida de vocês se essas limitações acabassem de vez? E vocês não tivessem mais como ficar travada na vida? Uma forma de vocês pararem de olhar para o medo de vocês e começarem a encontrar caminhos, começarem a criar possibilidades. Mas para isso, tudo depende daqui, ó, do que a gente sente, do que a gente pensa. E é aí que a brincadeira da nossa vida, ela começa a tomar forma. Porque é aí que a gente começa a perceber os nossos padrões e avaliar. Será que vale a pena isso que eu tô sentindo? Será que vale a pena eu estar sentindo e passando por isso há tanto tempo? Será que tá na hora de repente eu mudar? Eu começar a viver de uma forma diferente? Será que de repente está na hora de eu trocar o meu hábito? De eu deixar a minha dor para trás? Porque às vezes, gente, o nosso ego, ele leva a gente para cada enrascada. A gente precisa do ego, precisa de ter o nosso ego bem trabalhado. Para quê? Pra gente poder aparecer numa entrevista, ser bem vista na sociedade, ser bem vista e respeitada na nossa casa, fazer a nossa propaganda, a nossa divulgação para o mundo. Porque a todo tempo nós estamos fazendo esse trabalho. Seja você vendedora ou não, você está a todo tempo se divulgando. Então, para isso, você precisa ter o seu ego bem trabalhado para você mostrar todas as suas qualidades por onde você passa. Só que quando você olha para a sua vida e vê as suas dores e você não quer largar essa dor de jeito nenhum, você quer continuar chorando, você quer continuar triste, você quer continuar sofrendo, então, será que é o seu ego que tá aí olhando pra você e dizendo: ai, eu tô com o ego ferido, eu não era pra estar assim, não era pra estar acontecendo isso comigo. Então é olhar e avaliar o que é esse sentimento que você está tendo, por que você está se sentindo dessa forma. E com isso, a gente passa a gente falou sobre o que a gente pensa, sobre o que a gente sente e a forma agora como a gente enxerga o mundo. Porque assim, vamos falar sobre verdades. Às vezes a gente olha assim pra vida, você pode olhar, todo mundo aqui já viu, com certeza, uma briga de futebol. Ou uma briga de políticos, sobre política, né? As duas assim dão brigas fenomenais, gigantescas. Por quê? Porque é cada um querendo mostrar e impor em cima do outro a verdade dele. Porque existe para eles o certo e existe o errado. O que pode, o que não pode. Como tem que ser, como não tem que ser. E ponto, acabou e fim de papo. Então essas brigas, essas discussões, elas são tão grandes porque é um impondo a sua verdade em cima do outro. Mas será que existe realmente uma verdade absoluta nisso tudo? Não necessariamente. Por quê? Porque a forma como você nasceu, quando você saiu da barriga da sua mãe, lá atrás, a forma como você foi criada, a maneira como você foi tratada, todos os aprendizados que você teve até hoje, os seus tombos, os seus tropeços, as suas risadas, as suas angústias, as suas alegrias, tudo isso foi te moldando até você chegar aqui. E por isso a gente junta também as questões de aprendizado. O que a sua família falou para você? O que você aprendeu como sendo certo e como sendo errado? Oi, Dani, bem-vinda! O que você aprendeu aqui como sendo certo, como sendo
a gente avaliar e perceber na nossa vida o que realmente faz sentido pra gente. Quando a gente encontra pessoas que têm uma forma de enxergar a vida totalmente diferente da gente, a gente não precisa simplesmente falar assim, tá bom, menina, então assim, então quer dizer que agora eu tenho que aceitar o que a outra pessoa fala, eu tenho que engolir o que a outra pessoa fala? Não, não é bem assim. É avaliar, é escutar e absorver. Absorver e filtrar o que faz sentido para você continuar e o que faz sentido para você descartar. De repente, numa conversa dessa, você pode perceber algumas coisas que antes você não percebia. E o legal dessas conversas é que a gente aprende a ampliar a forma como a gente enxerga a vida. Com essas conversas, a gente começa a ampliar o nosso repertório de vida. E aí a gente não fica como aquele passarinho, aquele papagaio que tá com a pontinha da asa cortada preso dentro da gaiola. Por quê? Porque a gente começa a perceber o que está acontecendo em volta do mundo. Quais são as possibilidades que estão acontecendo? Oi, Érica, tudo bem? E então assim, então é avaliar, escutar. Quanto mais vezes, quanto mais coisas diferentes a gente escutar na nossa vida, a gente consegue cada vez mais criar mais possibilidades para que a nossa felicidade se torne cada vez mais real, cada vez mais duradoura. Converso para conhecer e não para convencer. É isso mesmo, Marielle. Eu tô vendo aqui que você tem até CNV aqui, é de comunicação não violenta, né? É bem por aí mesmo, porque assim, a questão principal da nossa conversa, dos nossos diálogos, não é nada de impor para a pessoa a nossa verdade. É dizer assim, falar sobre o que nós sentimos, quem nós somos, o que nós acreditamos e escutar com intenção o que o outro tem para dizer. Porque, gente, isso é libertador. É muito libertador. Quem aqui faz isso que eu quero saber? Quem aqui já experimentou essa experiência? Qual foi a transformação que isso trouxe na sua vida? Como você era antes e como você era depois? Me conta aqui que eu quero saber. Apaixonada por CNV. Eu também gosto bastante. Eu gosto bastante. Eu não costumo chamar de CNV aqui, né? Mas assim, eu gosto bastante, eu pratico bastante e eu acredito que assim, é extremamente importante. Porque quando a gente quer impor a nossa vontade em cima do outro, falar que pro outro que o nosso tá certo e ponto e acabou, a gente perde muitas batalhas e a gente sofre pra caramba. E a ideia aqui não é sofrer pra caramba. A ideia aqui é olhar para os nossos problemas e avaliar e refletir. De que forma eu posso ter um dia melhor? Ok, eu estou tendo problema, aqui eu não quero trazer para vocês felicidade, alegria a qualquer custo. Que a gente tem que estar o tempo inteiro, 24 horas, 48 horas, o ano inteiro feliz. Não é assim que a nossa vida funciona. Mas a gente pode sim olhar para os nossos problemas, perguntar o problema que eu vou aprender com você hoje e procurar alternativas para a gente resolver esse problema de uma maneira muito mais rápida e muito mais prática. Então, a questão principal, chave, é justamente essa. É olhar para os problemas e avaliar por que esse problema aconteceu comigo? Por que eu estou me sentindo dessa forma? Como eu cheguei até aqui? O que eu preciso fazer para transformar, para mudar, para diminuir essa dor que eu estou sentindo? Quais são os próximos passos que eu preciso fazer? E tirar o olhar da dor, de olhar aqui para o nosso umbiguinho e dizer assim, eu tô com dor, eu tô triste, eu tô chateada, eu tô angustiada, nada tá dando certo, não tô feliz, não encontrei a pessoa certa, não consigo encontrar o trabalho da minha vida,
Ou não consigo colocar meu trabalho em prática, eu tento e não consigo. Eu tenho medo, eu tenho vergonha, eu tenho receio. Será que eu estou preparada? Será que eu não estou preparada? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Então, gente, são tantos questionamentos que a ideia é justamente virar. Se eu estou pensando assim, a ligar o sinal vermelho e falar, opa, sinal vermelho, o negócio aqui tá começando a ficar tenso demais, você começa a sentir que seu coração tá ficando tenso, você começa a sentir que tá vindo um negócio aqui que não tá gostoso. E aí você para, reflete e avalia. Ok, já entendi que eu estou com todo esse bololô de sentimentos, então o que eu preciso fazer a partir de agora para começar a sair deste turbilhão de sentimentos? Então, trazer, separar, individualizar, colocar cada sentimento na sua caixinha específica. E avaliar, bom, esse sentimento aqui veio para essa caixinha por quê? Porque não é um sentimento assim de... É um sentimento que a minha criança lá pequenininha tá triste, tá entristecida. Mas eu já sou adulta. Eu sei que eu consigo. Então é olhar para minha criança e falar assim, calma, está tudo bem, vai dar tudo certo, já deu tudo certo. Só o fato de você refletir sobre a sua vida e avaliar isso, nossa gente, já traz grandes melhoras na vida, grandes melhoras no dia. Faz sentido isso para vocês que eu tô falando? Então assim, a questão principal é essa. A gente se estar atenta ao tempo inteiro quais são os pensamentos que aparecem, quais são os pensamentos que surgem e alinhar com os nossos sentimentos. E juntar isso com a forma como a gente se expressa no mundo, a forma como a gente se expressa na vida. Então, quando a gente consegue, de fato, alinhar o que a gente pensa, o que a gente sente e a forma como a gente se expressa no mundo, meninas, aí o mundo ficou pequeno para todo mundo. Porque aí ninguém segura ninguém. Porque aí vocês vão de fato arregaçar as manguinhas, sabe? E começar a colocar em prática aqueles desejos íntimos de vocês, mais internos, que vocês gostariam tanto de realizar, mas que por algum motivo vocês não estão realizando. Vocês começam a sair do modo pensar demais, refletir demais, avaliar demais, e vocês começam a fazer a transformação que vocês tanto gostariam, mas que de repente, até então, vocês não percebiam que transformação era essa, que mudança era essa que vocês gostariam que acontecesse. Então, tudo depende do ponto de vista de vocês, da forma como vocês estão enxergando a vida de vocês. E aí que a brincadeira da nossa vida, ela começa a ter um significado muito gostoso. Então, como que a gente começa a fazer isso, né? Vocês começam a criar, a partir de agora, com esse alinhamento, essa avaliação. Obrigada, Aline! Pois é, tá vendo? Olha, várias dicas, hein? Meninas, olha, tá vendo aqui embaixo que tem uma caixinha de perguntas, do lado tem um aviãozinho, do lado tem carinhas. Se vocês quiserem, ó, manda um aviãozinho pra quem tá merecendo, quem precisa muito escutar essa aula de hoje, porque eu acho que vale super a pena compartilhar. Tá bom? Isso era, se tocar o coração de vocês e se vocês tiverem uma amiga assim muito querida que vocês gostariam que estivessem aqui também, tá bom? Então, voltando aqui, a gente cria. Vocês, a partir de agora, quando vocês avaliam o que vocês pensam, o que vocês sentem e a forma como vocês agem no mundo, né? Sem ter aquela questão de isso tá certo, isso tá errado, é assim, não é assim, só existe esse caminho, porque eu aprendi assim e é assim que eu vou viver. Você começa a criar possibilidades. E com essa criação de possibilidades, as suas possibilidades, elas ampliam absurdamente. Então, o que você
pensava antes começa a ficar de lado porque você começa a dar espaço para coisas novas surgindo na sua vida. Com essa avaliação desse tripézinho do que você pensa, sente e age, e a forma como você age no mundo, você cria oportunidades para criar coisas na sua vida, por exemplo, de repente você não quer mais estar no relacionamento que você está. No fundinho, você sente aqui e fala, ai, eu gosto dele, mas não sei, parece que falta alguma coisa. Não sei, eu queria mais, mas tá gostoso, mas não tá tão gostoso. De repente, essa é a oportunidade de você avaliar e falar assim, vale a pena eu continuar com essa pessoa? O quanto na minha vida eu estou perdendo de repente, estar sozinha e tendo mais tempo para criar o meu projeto? Ou, de repente, o quanto eu estou perdendo a chance de repente, já estar com outra pessoa? Ou no trabalho, a mesma coisa. Você olha para o seu trabalho e fica assim, caramba, né? Tá, mas não tá legal, tá meio morno, podia estar melhor, meu chefe é encrenca, mas o meu salário é bom, mas eu gostaria tanto de fazer outra coisa. E aí, você avalia, você reflete e você cria uma possibilidade na sua vida. Será que esse trabalho seu, ele realmente está meio morno porque chegou a hora de você mudar de trabalho, mudar de posição dentro da empresa, trocar literalmente de empresa ou de repente iniciar um negócio novo, um projeto novo? Ou será que aí esse é o pulo do gato? Ou será que de repente está na hora de você mudar a forma como você enxerga o seu trabalho? Quantas coisas você cria? Quantas possibilidades você aprende? Porque o estar no nosso trabalho, isso eu nunca falei aqui, mas é como assim, você olha para o seu trabalho e você tem o seu salário. Mas o que mais você ganha nesse trabalho de salário? Você só ganha o seu salário e mais nada, absolutamente nada? Você não cresce, você não aprende nada dentro do trabalho? Se for isso, talvez sim, esteja na hora de você mudar de trabalho. Agora, se não, você além do seu salário, você de repente ganha viagens pela empresa, você faz conexões com pessoas totalmente diferentes, pessoas que podem te agregar na sua vida hoje e talvez lá no futuro, né? Você estuda, você aprende lá dentro do seu trabalho, você aprende novas ferramentas, você aprende de repente a como se comunicar, como lidar com problemas, como lidar com dificuldades. Você aprende, você está em contato de repente direto com a diretoria. Então, é olhar para o seu trabalho e entender que momento do meu trabalho eu estou. Eu estou no momento de realmente trocar de trabalho, porque daqui já deu, eu não estou aprendendo absolutamente nada. O meu aprendizado, o meu conhecimento não está mais agregando aqui dentro e eles não estão me trazendo um retorno. Não é só olhar salário. A gente tem que olhar isso tudo. Zona de conforto, é isso mesmo, Marielle. A zona de conforto, gente. Tem um texto que eu escrevi no meu site um tempo atrás que ele fala sobre isso. A zona de conforto. Tá ruim, mas tá bom. O título do texto era justamente esse. Tá ruim, mas tá bom. Por quê? Porque a gente olha pra nossa vida, a gente olha pro relacionamento, você olha pro relacionamento e fala assim, tá ruim, mas tá bom, pelo menos assim, pelo menos eu tenho alguém pra ficar do meu lado, pelo menos eu tenho alguém pra compartilhar comigo. Aí você olha pro seu trabalho, tá ruim, tá péssimo, mas tá bom. Eu não vou sair daqui agora, porque assim, eu já conheço os problemas, eu já sei como as pessoas funcionam, eu já sei que é assim, e todo final de mês eu ganho meu salário mesmo, uma vez por ano eu tenho minhas férias, recebo meu salário aqui de tempos em tempos. Tá ruim, mas tá bom, vou continuar aqui. E tá tudo bem, gente. Estou precisando mudar urgentemente de trabalho. Ai, Kátia, sério? Então vamos comigo que a gente dá um jeito nisso. O importante é estar atenta para ter certeza de que esse é o movimento certo. Porque tem muita gente que
falar aí, porque tá na moda ser empreendedor, tá na moda ser empresário, e aí falar, não, porque agora é isso, então eu vou largar meu emprego pra ir pra lá. Não necessariamente é isso, mas é avaliar o que você sente, o que você pensa e a forma como você está agindo no mundo. Se está tendo uma troca legal pra você. Se não, entender e refletir. Por que eu quero sair daqui? Quais são os motivos que me fazem sair daqui? Quais são os sentimentos que me trazem quando eu estou aqui nesse trabalho? Aonde eu gostaria de estar? Com que tipo de pessoas? Fazendo o quê? Com quem? Trabalhando sobre o quê? Qual tema? Numa empresa grande? Numa empresa média? Numa empresa pequenininha, enxuta? Ou de repente eu ter o meu próprio negócio? E avaliar cada um desses pontos. Colocar os pós e os contras, sabe? Fazer uma listinha e assim você vai conseguindo criar maneiras para você enxergar e ter mais clareza da sua vida, do que realmente aqui dentro a sua intuição tá te dizendo para fazer, mas que talvez por algum motivo você não tá fazendo. E tá tudo bem, a hora vai chegar. Eu tô aqui, o meu papel aqui é cutucar vocês um pouquinho com carinho, com amor, para que vocês possam olhar para a vida de vocês e refletir e falar assim, opa, pera, chega, né? Dessa dor já tá ruim, mas tá bom. Não, chega de tá ruim, mas tá bom. Agora eu quero assim, tá ruinzinho? Não tem problema, vai ficar ótimo. Vai ficar ótimo e vai passar esse ruinzinho rapidinho. Tá ruim, mas tá bom. Gostou, né, Marielle? Ó, até chutei aqui minha câmera. Então, meninas, é isso, é perceber, é avaliar o tempo inteiro quais são os sentimentos que estão tendo aí dentro de vocês. O que está acontecendo aí? Eu saí do meu trabalho e agora eu vejo tantas possibilidades. Ai, tá vendo, Érica? É uma delícia isso, porque a gente se prende, a gente fica fechadinha, a gente fica assim, amarrada dentro de alguma coisa que não faz mais sentido pra gente. Uma coisa que antes para mim não fazia sentido, sabe? Mas hoje pra mim é assim, é translúcido, é claro como uma água. É assim, toda vez que você olhar pra alguma coisa na sua vida e começar a reclamar demais, começar a ficar angustiada, começar a ficar chateada, começar a ficar irritada, aquilo te incomoda, começar a te incomodar demais, avalia. Talvez já passou da hora de você fazer essa mudança que você tanto gostaria na sua vida. Falo isso porque eu já escutei isso muito na minha vida. E por um tempo eu não entendi, eu falava assim, bobeira isso. São as pessoas que estão fazendo errado. Tá tudo errado aqui, as pessoas têm que mudar. Mas não, as pessoas estavam funcionando, sabe? A engrenagem funcionava daquele jeito para aquelas pessoas. E para elas estava tudo bem. Eu é que estava incomodada. Então, se era eu que estava incomodada, chegou o momento de eu ter a clareza e falar assim, opa, tá na hora de eu mudar isso daqui. Porque do jeito que tá, não tá mudando mais. Não tá ruim, mas tá bom mais. Tá terrível e não tá bom mais. Então, chegou a hora de mudar. Ficam me policiando para escolher uma nova vida e não ser escolhida. Érica, é muito assim, percepção. Perceber o tempo inteiro e escutar a sua intuição, sabe, gente? Aquela vozinha que tem aqui dentro, que a gente fala pra ela, fica quieta, eu não quero escutar você não, eu quero ir por esse caminho aqui. Aí ela fala pra você o quê? Não, vai por aqui, aqui é mais legal. E você faz o quê? Quietinha, eu vou por aqui. O que acontece? Dá um tempinho depois, dá ruim da gente. Você vai pelo caminho que você queria, mas aí você olha pra sua vida e fala assim, eu devia ter ido por aquele caminho ali, tinha dado certo, teria dado certo. Mas não, né? A gente quer teimar um pouquinho com a nossa intuição. Então, é olhar pra sua intuição cada vez mais. Você vai acertar na primeira? Você vai fazer as pazes, dar o dedinho pra sua intuição logo na primeira vez? Não. Na segunda? Não. Na terceira vez? Bom, na terceira vez, aí você já começa a querer fazer as pazes e dar o dedinho pra sua intuição. Aí vocês vão ficar assim, igual a garotada faz, de coraçãozinho.
Por quê? Porque é isso. Cada vez que a gente se escuta, se entende, reflete sobre as nossas atitudes, sobre os nossos pensamentos, sobre a nossa vida, mais fácil fica da gente acessar a nossa intuição. E o que é a nossa intuição? Nada mais é do que o nosso saber absoluto. Nada mais é do que aquela coisinha que tem aqui dentro da gente que sabe todo o passo a passo do que vai fazer a gente muito feliz na nossa vida. Então, a nossa intuição, gente, ela é o must, sabe? Ela é aquela coisinha que a gente tem que tratar com muito carinho. A gente tem que olhar para ela e ver e falar assim, poxa, a minha intuição, ai que gostoso, é ela que eu vou cuidar. Oi Aline, tudo bem? Bem-vinda por aqui. Então, quanto mais a gente está conectada com a nossa intuição, mais a nossa rodinha, a nossa vida, ela começa a girar, mais alegre a nossa vida começa a se tornar, porque as nossas decisões que antes eram feitas com base no medo, com base na angústia, com base na tristeza, com base no se eu vou fazer isso para não magoar tal pessoa, com base na nossa baixa autoestima, mais a gente consegue, vocês vão conseguir inverter essa situação para, olhando para a intuição, olhando para o que você pensa, a forma como você sente e age no mundo, mais você afia a sua intuição para fazer cada vez mais escolhas assertivas na sua vida. Então, ela é algo assim muito, muito importante, que depende de quem? De vocês, de cada uma de vocês quererem do fundinho do coração fazer uma transformação na vida, sabe? Olhar faz de conta que vocês cortaram a mão, cortou fundo, cortou feio e pôs um curativo. É levantar o curativo para ver se tá cicatrizando e trocar o curativo, porque esse curativo que tá aqui, ele não tá mais bom, ele tá sujo, ele tá na hora de trocar, ficou duro por conta da sujeirinha, então ele tá machucando a casquinha que tá formando no machucado. Então é tirar esse curativo e colocar um curativo novo, porque aí sim toda a conexão da vida de vocês, ela começa a acontecer e ela começa a surgir de uma forma muito gostosa e muito positiva. Esse acesso à intuição pode levar um tempo, até nos convencer de que ela está certa. Percebo essa mudança acontecendo em mim. Ai, que linda, Aline, fico feliz. Pois é, a intuição a gente não aprende a trabalhar com ela. E tudo bem, vocês estão vendo esse vídeo aqui, não é por acaso. Algo aqui, ó, e é nesse ponto que eu quero chegar agora com vocês, estamos conectadas de alguma forma, sabe? Todo mundo, eu estou conectada com vocês, vocês estão conectadas comigo, nós estamos conectadas com a nossa família, com a nossa sociedade, com o nosso país, com o nosso planeta, com o universo, nós estamos super conectados. Pode não parecer, mas estamos. Por exemplo, quantas vezes isso acontece direto aqui comigo, né? Às vezes eu dá um negocinho aqui no meu coração e eu penso assim, falo, meu marido tá pra chegar. Gente, é batata. Dá 5 minutos, meu marido aparece na porta. É muito engraçado, eu faço isso direto. Ontem mesmo isso aconteceu. Ou então, a gente olha pra nossa vida e de repente lá tá fazendo alguma coisa, trabalhando e tal, vem a mãe na cabeça, ou vem o filho na cabeça, né? E aí você fala assim, tá vindo minha mãe na cabeça por quê? Né? Passa um tempinho, quem liga pra você? A sua mãe. Já aconteceu isso com vocês, não aconteceu? Pois é. Isso é estar conectado. De alguma forma, nós estamos conectadas com tudo e com todos. Então, quanto mais a gente escuta a nossa intuição, mais essa conexão ela fica aflorada, mais esse sentimento de propriedade, de possibilidades, eles se afloram. Pode até parecer meio místico demais para vocês, mas tem um estudo que fala sobre meditação, que a meditação que eu faço, ela se chama transcendental. Não sei se vocês já ouviram falar. E tem um estudo do Deepak Chopra que ele diz que
Quando grupos de pessoas meditam, né, ao mesmo tempo, o ambiente onde esse grupo de pessoas está, ele acalma, ele baixa a sintonia. Então não fica mais aquele ambiente tenso, agitado. Todo mundo que está no ambiente, meditando ou não, se acalma. Então isso é o quê? É uma forma de mostrar como a energia ela está aqui em toda parte da nossa vida. Existem estudos de crianças, né, em escolas que começaram a praticar meditação com as crianças. E as crianças, elas melhoraram muito os sentimentos delas. Então é isso. Às vezes, é só a gente mudar o nosso olhar. Às vezes é uma coisinha de nada, sabe? Parar 2 minutinhos no dia já ajuda a gente a se conectar com a nossa intuição, com quem nós somos na nossa essência. E isso, gente, é muito importante, é extremamente libertador. Mas, lembrando, cada uma no seu tempo. Cada uma no seu tempo de aprendizagem, no seu tempo de experiência, no seu momento de vida, né? Se você está disposta agora ou se de repente agora não. Daqui um pouquinho, porque ainda tá ruim, mas tá bom. Então, o momento de vocês está como hoje? Me conta aqui. Tá ruim, mas tá bom? Ou eu, a partir de agora, vou desligar sair dessa live aqui e já vou começar a fazer a transformação que eu tanto quero na vida? Tô brincando aqui, meninas, mas é verdade, sabe? A gente não precisa levar tudo a tão ferro e fogo a nossa vida assim. É a gente rir das nossas bobeiras, das nossas palhaçadas, das coisas que a gente fala errado sem querer. É achar graça da nossa vida, é achar graça das bobeirinhas que a gente faz no dia a dia. Porque isso é um gatilhozinho legal pra gente sair desse padrão de querer as coisas todas tão certas, todas tão perfeitas, todas tão assim milimetricamente coordenadas, sabe? Quem aqui tem mania de perfeccionismo? Eu não sei vocês, mas lá atrás já tive bastante. Então hoje eu olho e falo assim, opa, Melina, tá demorando demais, tá querendo ser perfeita demais, chega, né? Passa que essa já foi. É olhar pra isso. Eu amo esse olhar leve e com respeito. Aline, se a gente não tomar cuidado, tem tanta coisa na nossa vida, né? É tanta informação, somos bombardeados de tanta coisa na vida que a gente começa a se sentir, sufocado. E a questão aqui, a ideia aqui não é essa, é trazer tudo com o olhar, trazer leveza para nossa vida, trazer alegria para nossa vida. Por mais difícil que esteja o momento, é olhar e refletir e falar, poxa, aprendi alguma coisa com isso, eu estou aprendendo alguma coisa com isso, e isso vai me tornar uma pessoa cada vez melhor. Então, é sair do papel como que é? Deu um nó aqui. Você sai do papel de coadjuvante, né? Do cenário, de só uma pessoa que fica ali encenando, e você começa a se tornar o ator, a atriz principal do seu filme, do seu próprio filme. Então é olhar para o seu dia toda vez e refletir, que dia eu quero hoje para minha vida? Eu quero um dia muito bom, eu quero um dia excelente. Hoje eu vou fazer um monte de coisa, hoje eu vou realizar várias coisas, hoje eu vou aprender muito, hoje eu vou crescer muito, hoje eu vou experimentar bastante. É muito mais gostoso a gente acordar pensando sobre isso do que a gente acordar e falar assim, que droga, eu tenho isso pra fazer, eu tenho isso pra fazer, eu tenho isso, dá até angústia, dá até preguiça, não dá? Então é olhar para o nosso dia assim que a gente acorda e falar, que possibilidades eu tenho na vida hoje? Que possibilidades podem me abrir hoje para o dia ser muito mais gostoso e muito mais realizado para mim? Eu gosto muito de falar sobre isso. E assim a gente vai criando o ciclo da nossa vida. Que a gente tá no gráficozinho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui um gráficozinho para vocês. Que eu ia colocar aqui a apresentação de slides, mas deu um problema que o Instagram ele tá misturando tudo, gente. Eu não tô conseguindo colocar, mas esse vai dar.
que é o ciclo da nossa vida. Tá vendo esse gráfico assim, ó? Sobe, desce, sobe, desce, sobe. A nossa vida, ela é assim. Aqui, eu nunca vou dizer pra vocês que a felicidade é a qualquer custo por conta desse gráfico que eu quis trazer pra vocês. Quando ele tá lá embaixo, é porque a gente tá aprendendo alguma coisa. Quando a gente sobe, quando o gráficozinho sobe, é porque nós já passamos dessa dor, você já olhou para essa dor e hoje você entende que essa dor, graças a ela, você chegou até aqui e você aprendeu alguma coisa. Aí vai passar um tempinho nessa alegria e de repente vai dar uma escorregadinha que você vai sentir uma outra dor. E aí você vai ficar esse tempinho nessa próxima dor. E de repente você vai olhar para essa dor e vai falar assim, opa, chega. Dorzinha, eu não quero mais você aqui não. Já deu o seu tempo, já chega. Agora tá na hora de eu subir de novo. Então você sobe de novo. Se você passar uma régua, né? Pegar uma reguinha e colocar assim, fazer uma reta, você vai ver que a tendência é de crescimento. Quando a gente fica muito tempo embaixo, essa régua ela fica assim meio que para baixo. E a questão aqui não é essa. A questão é vocês mudarem o olhar de vocês para que isso não aconteça. Então perguntar para o seu problema, o que eu estou aprendendo com você hoje? Problema, o que eu vou aprender com você hoje? Problema, pode vir que eu estou preparada. E assim, gente, quando o problema vier, a decepção vier, a chateação vier, você pode até se sentir assim meio angustiada na hora, mas depois você vai refletir e vai falar assim, não, se eu tô recebendo isso é porque eu vou aprender alguma coisa a mais aqui. Eu vou subir mais um degrauzinho na minha vida. E é aí que tá a beleza da nossa vida, gente. É aí que tudo começa a funcionar e a criar. E é aí que a gente realmente, é a partir desse momento que vocês começam a gerar valor na vida de vocês. Vocês saem daquele momento de eu tenho medo, eu sou incapaz, eu não consigo, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Será que é o momento certo? Mesmo na dúvida, você vai lá e experimenta. Mesmo na dúvida, você vai lá e faz acontecer. Porque quanto mais você se doa, quanto mais você se entrega, quanto mais você se projeta, você experimenta, mais você vai errar? Sim, e tá tudo bem. Só que mais acertos você vai ter. Se você continua no seu mundinho, tá ruim, mas tá bom, olhando e dizendo assim, ai, mas será que eu vou? Ah, não, mas daí vão me criticar, vão dizer que não foi legal e que eu fiz besteira. Você se poda, você corta suas asinhas, você se tranca dentro de uma gaiolinha bem apertadinha, cada vez mais. E eu tenho certeza que nenhuma de vocês aqui quer ficar trancadinha em gaiolinha nenhuma. Tenho certeza que todo mundo que tá aqui quer ver e fazer acontecer, né? Então, meninas, a reflexão de hoje é justamente essa. Como você consegue criar a transformação que você tanto quer na sua vida? De que forma? Então, pra gente encerrar aqui, pra gente concluir, me conta, fez sentido isso que eu contei aqui pra vocês? Deu pra dar uma refletida? Deu pra avaliar? Me conta aqui qual é a maior dificuldade de vocês no momento? Ou de repente vocês já estão no processo de deixar o tá ruim, mas tá bom de lado e começar a fazer a transformação que vocês tanto querem? Às vezes, esse caminho, ele pode ser meio nebuloso, sabe? Quando você não está acostumada a fazer esse caminho. Mas com o tempo, você vai se acostumando, com o tempo você vai refletindo sobre esse caminho e vai percebendo o que para você aqui dentro faz sentido fazer acontecer. O que de repente para você fica legal, fica confortável, fica gostoso. Porque, lembra que eu falei lá atrás? Não existe o certo e não existe o errado. Existe o que faz sentido para você aí dentro do seu coração. Para mim, por exemplo, faz super sentido eu trabalhar na parte da tarde. Porque na parte da manhã eu fico meio zureta. Eu acordo e meu cérebro não funciona de manhã.
Eu preciso, depois do almoço, assim, vai chegando perto da hora do almoço, meu cérebro começa a funcionar. Mas tem gente que diz que para você se tornar uma pessoa executora, que faz e consegue e acontece, você precisa acordar às 5 horas da manhã, tomar um banho gelado, fazer mais um monte de ritualzinho, para daí você já engatar no trabalho. Gente, se eu fizer isso, eu vou me machucar, eu vou me mutilar por dentro. Isso não é legal pra mim, isso não faz bem pra mim. Ainda mais eu que sou mega friorenta, adoro um banho quentinho. Me conforta, é gostoso pra mim. Agora, e pra vocês? É olhar isso, olhar e se perceber. Pessoal, a galerinha tá falando que tem que ir por esse caminho. Será que eu tenho mesmo que ir por esse caminho? Tá todo mundo indo por lá. Será que eu tenho que ir por lá? Mas aqui dentro tá me dizendo pra eu ir por esse outro caminho. Então é perceber, é avaliar se faz sentido para você ir junto com a manada ou fazer alguma coisa diferente. Dá medo? Dá bastante, dá pra caramba. Mas não tem problema. Experimenta. Vai igual na água, o chuveiro de água gelada, né? Que pra mim é a questão do banho quentinho. Você põe lá o pé, você põe a mão, tá gelado, você já tira. Aí esquentou um pouquinho, você põe a mão de novo e fala, tá começando a ficar gostoso. Põe a mão de novo, opa, já tá melhor. Aí depois de novo, já consigo colocar o pé, já consigo colocar a perna. A nossa vida é exatamente desse jeito. Você não precisa ir com a manada, você não precisa ir com a galera toda pra fazer porque tá todo mundo fazendo. Você precisa sim olhar aqui dentro, respeitar o que tá aqui dentro do seu coração pra fazer acontecer. Mas aí você vai se jogar de cabeça? Não, você vai com carinho. Você vai com cuidado, você vai com precauções, igual eu falei do chuveiro da água quentinha. Esperar água gelada? Não, eu não gosto. Se vocês gostam, tudo bem. Joga de cabeça na água gelada, mas cada uma com seu jeitinho. Faz sentido pra vocês, meninas? Bom, nossa live aqui tá chegando no final, já chegou. Eu fiquei assim, muito feliz com a presença de vocês, com a participação de vocês. Queria agradecer de coração, tá? Essa live eu fiz com muito carinho pra vocês. Eu acho que é uma live muito gostosa, né? Dá umas perspectivas muito interessantes pra vida, o que a gente pode fazer, como a gente escapa desses desafios que aparecem, né? Escapa de um jeito estratégico. A palavra eu acho que é estratégia. Criar estratégias para fazer a vida criar a oportunidade de ser mais gostosa, de ser mais feliz, mais alegre, independente do perrenguinho que a gente está passando. A ideia é justamente essa. Então, tô muito feliz com a presença de vocês. Muito obrigada. Beijo para vocês e tchau, gente. Brigadão.